Vou gravar esse videozinho aqui. Enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu tô indo trabalhar, eu vou gravar um videozinho aqui. Só pra fazer um desabafo mesmo. Eu montei uma loja de moda infantil, juvenil e adulto. Fica aqui no Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, fica no bairro da Tijuca. Tô saindo aqui de casa, eu moro dentro de uma vila. A vilinha estranhazinha, né? Você não vê uma pessoa na rua. Enfim, mas a questão aqui é outra coisa, não é falar da minha vila onde eu moro. É falar de um episódio que eu vivi ontem lá na loja. Eu montei uma loja, pago muito caro de aluguel e as despesas. Meu aluguel é R$9.000, meu IPTU e a minha conta de água dá 1.000 e pouco. Então é uma despesa muito grande. E o que acontece? Eu não estou com funcionário ainda porque eu tenho medo de não conseguir pagar. E eu não tenho coragem de colocar uma pessoa para trabalhar comigo e pagar só um salário mínimo. Não tem como fazer isso. Porque o que dá um salário mínimo? Eu acho que não dá nada, sabe? Eu acho que um salário mínimo não tem como a pessoa suprir as necessidades da sua casa, do seu lar, da sua família. Então eu tô na loja sozinha. Quando eu posso levar um filho meu para me ajudar, aí eu levo. Só que nem sempre eu posso porque todos estudam, então não tem tempo, não dá para ir. Então eu vou só mesmo. Como eu tô começando agora, eu não tenho assim movimento grande dentro da loja. Entra uma, duas pessoas ali de vez em quando. Eu ainda tô naquela fase do teste, né? Eu tenho pouquíssimo tempo lá. Então, o que acontece, né? Aí ontem eu passei por uma situação muito ruim, sabe? Que eu fiquei sem dormir, eu não estudo. O ser humano, ele é muito ruim, ele é muito mau. As pessoas, elas são ruins. Elas só pensam em si mesma, né? Eu tô falando isso pelo que eu acabei de falar de mim. Passando a linha do trem. Aqui, nossa. Eu tô falando isso porque eu tô sozinha na loja, não contratei ninguém porque eu tenho medo de não dar conta de pagar. E como eu falei, né? Eu pago um aluguel desse valor caríssimo, as despesas caríssimas. Como que eu botaria um funcionário e pagar só um salário para ele? Não tem condição, né? Não dá. E ontem eu fiquei, assim, chocada pelo seguinte. Eu ontem conversei com uma moça que trabalha numa loja lá do meu lado, perto de mim. E ela estava comentando comigo, eu fui perguntar quanto que ela ganhava na loja. E ela falou que ganhava 1% das vendas do que vendia, no caso, né? A loja lá onde ela trabalha é uma loja de roupa de adulto. Só que aparentemente é uma loja que eu acho que não tem muita venda. Porque na verdade ela nem tá do meu lado, ela tá na mesma minha rua, só que eu tô na calçada de movimento e ela tá na calçada do outro lado que quase não tem movimento. Ainda tem isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade muito grande, às vezes tem a calçada do meu lado tem movimento, porque é cheia de lojas grandes, e a outra calçada, como não tem loja, não dá movimento. Então, isso diferencia até no preço dos aluguéis. Enfim, resumindo a situação, eu fiquei chocada por ela me dizer que ganha 1% das vendas que ela faz. E isso eu fiquei sem dormir, tive até pesadelo de noite. Nossa, sonhei com gente ruim, sonhei com gente fazendo maldade, sonhei até com a minha igreja. Engraçado, eu sou evangélica, graças a Deus. Sonhei até com a minha igreja, sonhei que o povo da minha igreja tinha gente ruim lá dentro. Que deve ter mesmo, né? Tem gente de todos os tipos. Mas eu fiquei tão chocada com a
refletindo, pensando como que o ser humano consegue pagar 1% para uma pessoa que sai da sua casa de manhã, que deixa muitas vezes suas crianças pequenas, muitas vezes deixa até com os outros, aos cuidados de estranho para poder ir trabalhar, para no final do mês ganhar um salário mínimo, né? Porque no caso essa loja ela paga o salário mínimo, aí ela dá o 1%, porque esse 1%, se a pessoa ultrapassar mais de um salário mínimo, fazendo 1%, aí a dona dá o 1%. Nossa, é um absurdo. Eu, sinceramente, eu fiquei chocada, sabe? Assim. E como que o ser humano quer crescer na vida em cima das costas de uma pessoa trabalhadora, né? Que sai de casa, deixa seus filhos, deixa sua família. Nossa, eu fiquei chocada com isso. Nossa, eu não tenho essa capacidade de fazer isso com as pessoas. Todo mundo que chega lá na loja pergunta assim, tu tá sozinha? Você tá sozinha? Eu falo, eu tô. Não sozinha, né? Deus está lá comigo. Eu falo sempre isso, né? E a pessoa fala assim, nossa, mas você precisa de alguém para te ajudar. Não tem como ficar sozinha. Eu sempre falo, mas eu não tenho condições de pagar alguém no momento. Eu acabei de chegar, nem cliente eu tenho. Quando eu ver que vai dar para me pagar o aluguel ali e tudo, aí eu contrato uma pessoa. Mas a minha pessoa que vai trabalhar comigo, ela nunca vai ganhar um salário mínimo na minha loja. Nunca, jamais. Porque para mim pagar um salário mínimo para um trabalhador que sai de manhã da sua casa e volta de noite, eu fico sozinha. E quando eu não conseguir mais trabalhar, eu fecho a loja e fico em casa. Né? Porque eu posso muito bem ficar em casa. Sinceramente, eu acho assim que a gente sempre tem que pensar no próximo. Não devemos querer crescer nas costas dos outros. Uma coisa que eu percebo muito em loja, comércio, de venda, é que se a gente não tiver vendedores bom, a gente não cresce. Eu, por exemplo, graças a Deus, raramente uma pessoa entra na loja para não comprar. Sempre ela compra. Mas por quê? Porque eu atendo e mostro tudo, né? Com muito bom humor. Eu sempre trato o meu cliente com muito respeito, com muito carinho. Eu respeito ele. Eu mostro, sempre eu pergunto para ele qual é a faixa de preço que ele está procurando. E eu sempre tenho muito cuidado ao mostrar as coisas para ele. Eu não mostro coisa que meu cliente não possa comprar, que ele não possa pagar. Eu não diminuo ele, nunca faço isso. Eu acho assim que se todo mundo pensasse dessa forma, o mundo seria muito melhor. Né? As pessoas sempre estão diminuindo as pessoas, colocando as pessoas para baixo, né? Faz pouco do trabalho dele, do trabalho delas. Eu acho um absurdo isso. Enfim, quis desabafar aqui. Porque realmente eu fiquei sem dormir a noite toda por causa disso. Fiquei chocada. E essa moça que ficou falando quanto que ela ganha nessa loja, tão simpática, tão sorridente. Eu imagino que ela atende todos os clientes muito bem, sabe? Então, assim, como que... Uma coisa também que me choca nessa rua que eu tô é que, como tá uma crise, aqui no Rio de Janeiro é uma crise absurda. É que as lojas, elas são todas assim na vitrine, 50% de desconto, 70% de desconto. Aí eu me pergunto, como que uma pessoa coloca 70% de desconto na sua mercadoria? E que mercadoria é essa, né? Qual é o valor que ela pagou nessa mercadoria? Certamente também não é mercadoria de qualidade, né? Porque a pessoa para colocar 70% de desconto na mercadoria, certamente não é mercadoria de qualidade. Ela comprou lá a mercadoria, pagou muito barato, botou um preço muito caro. Com certeza, deve ser isso. Né? Porque não tem outra explicação. Aí o que acontece? Ela pega, ela coloca lá, ela paga, né? A funcionária a 1%, mas ela dá desconto de 70%. Nossa, não tem como, não faz sentido esse tipo de coisa, eu não consigo entender. É difícil, viu? Muito complicado. Viver nesses lugares é horrível. É você praticamente viver pedindo esmola
os outros, sabe? Viver sendo humilhados. É um absurdo isso. Como é que pode? Jesus. Fiquei pensando o tempo todo nesse 1%. Acho que é por isso que eu não dormi. 1%. Meu Deus, 1% não é nada. E até daria uma diferença se fosse uma loja lotada de gente o tempo todo. Aí talvez faria uma diferença. Mas não um comércio que não vende nada, que está sempre